Loka samasta Sukhino Bhavantu. Que todos os seres sejam felizes e vivam em paz para sempre. Bom dia a cada um. Estamos aqui debaixo do sol de Cunha, o Vitor e eu, já há alguns dias. Hoje nós iríamos embora, porém ficaremos até amanhã. Eu não sei se cada um de vocês acompanhou, mas em fevereiro desse ano, mais de 300 mestres bezerros foram encontrados em situação de maus tratos aqui nessa cidade. E, na ocasião, por decisão judicial, nós fomos apontados como fiéis depositários. E desde então nós temos duas operações, uma em Camanducaia e a outra aqui nessa cidade. Ao todo são quase 500 mestres animais, a vasta maioria de grande porte. Além desse serviço de resgate para prover vida digna para eles, também se desenvolve um serviço de conscientização, de educação. E isso, ou melhor, para isso, a gente usa da infra de Camanducaia para vivências e cursos, inclusive de yoga, inclusive de filosofia, para sempre conseguir abordar esse tópico da expansão da nossa consciência e expansão também do nosso coração. Porque quando o nosso coração se expande para além do amor egoísta, o amor egoísta que é só relacionado aos meus, só relacionado a mim, só relacionado a eu, então a gente começa a desenvolver um amor que a gente pode dizer que é compaixão. A gente começa a enxergar o outro e por empatia se colocar no lugar do outro. E essa compaixão move a gente a aliviar o sofrimento do mundo. Então todo esse serviço, ele é maior do que simplesmente a gente falar não coma carne, não coma queijo, não coma ovos. E sim uma realização das razões que a gente deve parar qualquer forma de opressão que a gente participa. E aí eu não me limito nessa fala a falar de mestre animal. Porque quando a gente olha para a natureza, a gente vê que existem sistemas de opressão e exploratórios, vinculados inclusive com a pecuária de leite de corte. Mas, além disso, em outras searas também, como quando a gente fala do ouro, quando a gente fala do que está acontecendo com os povos originários, quando a gente fala do que está acontecendo agora com pessoas que, por outra raça, por outro gênero, conhecem o pior do ser humano. Então, quando a gente fala em expandir o nosso coração, expandir a nossa consciência, a gente precisa realizar que a questão não é unicamente o mestre animal, e sim um comportamento humano que subjuga aqueles que, por algum sistema de crença limitante, não parecem relacionados a eu, mim, meu. E quando a gente expande isso para um lugar mais amplo, a gente vê que não existe forma de não se relacionar a eu, mim, meu. Só que esse eu, mim, meu, já deixando de ser essa circunferência egóica do tamanho do nosso umbigo. E sim eu, mim, meu, dentro de uma característica de unidade que a gente precisa aprender a se ver como irmão, como irmã, como aprendiz, como discípulo de cada um dos seres. Então, nesse momento aqui em Cunha, outra vez a gente ficaria até hoje. Agora pela manhã o Vitor e eu, a gente conversou um pouquinho mais e a gente vai terminar deixando Cunha só amanhã para resolver alguns assuntos importantes daqui. E para que tudo isso seja amparado, para que esse projeto inteiro, tanto de Cunha quanto de Camanducaia, para que ele seja amparado e nesse lugar maior, onde existe um projeto de conscientização que inclusive é voltado para crianças com o Centro Educacional Nova Terra, que é uma terra nova para essas crianças que são os adultos de amanhã, com uma consciência mais ampla, com um coração mais amplo, voltado outra vez do amor à compaixão. A gente pede o apoio de vocês, seja pelo Ashram, seja pelo Abilion, seja participando dos cursos de yoga, de filosofia. Pelo WhatsApp da Bio, vocês têm informação. Algumas vezes a gente recebe a informação de que as pessoas gostariam muito de colaborar, mas elas não têm o fundo financeiro para isso. Então eu sugiro aqui humildemente para que vocês baixem o aplicativo Abilion. É gratuito. Vocês podem baixar para Android, vocês podem baixar no iPhone, gratuitamente. Qualquer produto que não tenha nada de origem de mestre animal,
óleo de soja, azeite, farinha, polvilho, sal, qualquer produto que não tenha nada de origem de mestre animal e que também não teste em mestre animal, cruelty free, vocês podem fazer uma avaliação. Cada avaliação dentro do aplicativo doa $1, não de vocês, do aplicativo, que vocês podem escolher o Vale da Rainha para efetuar a doação. Então quem doa, na verdade, o dinheiro são eles, esse aplicativo. Agora, que se chama Abilion. Agora, o que vocês doam é o tempo. E pela doação de tempo de vocês, a gente muito agradece. E não somente o tempo para o Abilion, mas o tempo para refletir a respeito de todas essas questões que estão acontecendo. A gente está nesse momento num cenário político dramático. E vocês sabem que há algum tempo a gente tinha, dentro do Vale da Rainha, a ideia de que, bom, todo mundo de alguma forma consome produtos e come, se alimenta. Então a gente precisa fazer um trabalho que não seja orientado pela política. E de fato, isso ainda acontece. Porque se cada um de nós, não importa em quem a gente vota, come, a gente precisa chegar nessa consciência mais ampla e nesse coração mais amplo, nesses hábitos de cada uma dessas pessoas. Porém, o que a gente observou à medida que a gente amadurece, eu acredito que cada um de nós possa olhar para trás e ver coisas que a gente fazia e como elas mudaram. E esse foi um aspecto que mudou do nosso serviço. A gente viu que era importante a gente se posicionar. Então aqui eu quero posicionar, a gente enquanto Vale da Rainha, nós não apoiamos esse governo. E desejamos que esse desgoverno termine agora no final do mês. E para isso, dentro desse aspecto de consciência mais ampla, a gente pede também o voto consciente. É óbvio que o Lula não é a salvação e nem o ideal. Agora a gente também precisa entender que a gente não vive num mundo ideal e que a gente precisa começar pelo que a gente tem. E não simplesmente desistir. E não simplesmente deixar que as coisas se tornem piores do que elas já são e já estão, por simplesmente não termos a coragem de nos posicionarmos, não termos a coragem de estarmos ativamente na luta. Então o tópico dessa live é incansáveis. Que a gente seja incansável no amor, que a gente seja incansável na conscientização, que a gente seja incansável na senda do bem e da retidão. Porque precisa ser incansável, porque os desafios estão por todas as partes. Os desafios estão até dentro da nossa própria casa, nas nossas relações íntimas. Os desafios não estão só com os desconhecidos, os desafios estão por todas as partes. E é óbvio que quando a gente começa a dialogar, existe uma primeira reação do ser humano, que é a gente querer se relacionar só com quem é igual a gente. Então a gente quer se relacionar só com o vegano, só com quem não vai votar no Bolsonaro, só com quem acredita nos povos originários, só com quem... E aqui eu deixo um pedido para que essa consciência mais ampla se expanda, para que esse coração mais amplo se expanda para a compaixão, que a gente também conviva com os diferentes. Porque é aí que a gente tem condição de fazer o que hoje se chama vira-voto, do que hoje se chama o que é a conscientização, a gente oferecer algum outro tipo de reflexão diferente do que existe naquele círculo. E a gente também, com humildade, receber pensamentos diferentes dos nossos, aonde a gente é capaz de elaborar a nossa própria visão do mundo. Porque cada um encarnado aqui, de alguma forma, está aprendendo algo. Então eu deixo essas reflexões aqui para cada um de nós e, de novo, contribuam, ajudem, apoiem. Esse serviço não é um serviço desenvolvido por uma pessoa, por um casal, por um grupo de pessoas. Ele é um coletivo gigante de anônimos. Pessoas que decidem viver o seu dia a dia exatamente da forma com que parece que o mundo nos vê inseridos nele, só que sem pertencer a esse mundo. Então esse trabalho é teu também. Esse serviço é teu também. Um serviço de não deixar que a nossa vida seja um veículo para que o mundo se perca ainda mais. E sim para que cada um possa aparelhar em si alguma palavra, algum gesto, algum exemplo, para que haja um despertar. E ao mesmo tempo que despertares ao redor de nós acontecem, despertares dentro de nós acontecem. Porque a gente precisa dessa compaixão que a gente falou no começo para os que sofrem agora. Mas quando essa compaixão pelos que sofrem realmente atravessar o nosso coração, a gente também precisa sentir essa compaixão por quem agride. E aí, talvez a gente vai ter conhecido a verdadeira compaixão, o verdadeiro amor, a verdadeira consciência. Inspirada inclusive nesse sol que no Oriente se saúda todos os dias.
Esse sol que, independente de quem seja, ele se levanta e brilha, ilumina o caminho. E que a gente possa, minimamente, aspirar fazer um serviço dele. Não apenas pelos que a gente gosta, não por aqueles que a gente se identifica, não apenas por quem sofre, mas também por quem faz sofrer. Também por aqueles que a gente não se identifica. Também por aqueles outros que não fazem parte do nosso círculo. A gente precisa de um mundo melhor. E esse mundo melhor não é um serviço do Santuário Vale da Rainha, não é um serviço de uma ONG, não é um serviço de um presidente, não, é um serviço de cada um de nós. E enquanto a gente transferir essa responsabilidade, a gente corre o sério risco de perder viagem. E eu tenho certeza que ninguém quer olhar para trás aqui no momento de estar decolando a nossa nave de volta para casa com vergonha e arrependido. Agradeço muito por considerarem essas reflexões e por estarem com a gente em cada uma dessas facetas, não do serviço, de novo, do propósito, da missão do Vale da Rainha, mas de uma aspiração humana, de ver a vida melhor para cada um dos seres. Graças. Om Namo Amitabhaya Buddhaya Dharmaya Sanghaya.